Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís e hoje a gente vai resolver um problema de matemática juntos. Não precisa fazer careta, hein? Vai ser bem gostoso. Então vamos ler lá. Diz assim: em 2021 teremos os Jogos Olímpicos. Você sabia que o vôlei feminino faz parte dessa competição internacional? Serão 12 países disputando a medalha de ouro nessa categoria. Cada equipe desse esporte conta com 12 jogadoras no total. Como podemos calcular quantas atletas do vôlei participarão das Olimpíadas e obter essa resposta? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, a gente poderia trazer aqui 12 atletas de cada país? Não seria possível, né? Então, eu tenho aqui uma malha quadriculada que vai ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso. Então, olha só, cada quadradinho desse vai representar uma das jogadoras, certo? De um país. Então, vamos pensar lá. São 12 países. Então, eu vou pensar aqui que cada quadradinho é um país. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 países. Certo? E cada país vai levar 12 jogadores. Então, aqui, por exemplo, o Brasil. O Brasil vai levar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Brasil vai levar 12 jogadores. Aqui. O Brasil vai levar 12, a Argentina 12, os Estados Unidos 12, a China, a Coreia, todos eles vão levar 12 jogadores. Nossa, então é bastante, é bastante. Isso quer dizer que aqui do Brasil nós teremos 12, do Japão mais 12, dos Estados Unidos, da Argentina, da Austrália, da Coreia, da China e de cada um deles. Então ficou fácil, é só contar 12 mais 12 mais 12 mais 12. Isso? Isso mesmo. Puxa, será que não tem um jeito mais fácil? A gente também pode contar todos os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E será que não tem um jeito ainda mais fácil? Tem, né? A gente sabe que na matemática, quando nós temos parcelas iguais, repetidas, a gente pode fazer uma multiplicação. Então, eu tenho aqui o 12. Quantas vezes? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 vezes o número 12? Isso mesmo. Tá, prof, a gente já descobriu, mas e como é que a gente vai contar tudo isso? Olha só, na matemática a gente também sabe que sempre que a gente pode contar de 10 em 10, ou de 100 em 100, ou de 1000 em 1000, tudo fica mais fácil. Tá, mas eu não tenho 10 aqui, eu tenho 12 por 12. Tá, gente, mas olha só, o 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Olha só. 10 mais 2 não é a mesma coisa que 12? É. E esse 12 aqui também não é a mesma coisa que 10 mais 2? 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Isso. Então, é só a gente multiplicar eles. Vamos pensar aqui na malha quadriculada um pouquinho. Eu sei que eu tenho 12 quadradinhos por 12 quadradinhos. Será que eu consigo separar de 10 em 10 aqui? Consigo. Se aqui eu sei que eu tenho 12, se eu tirar esses dois aqui, eu vou ficar com 10. E aqui também eu tenho 10. Então, eu consigo separar 10 quadradinhos por 10 quadradinhos. Então, aqui eu tenho 10 vezes 10. Eu tenho uma vez o 10, duas vezes o 10, 3 vezes 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 vezes o 10. Quanto que é 10 vezes 10? Isso mesmo, é 100. Tá, mas e agora? Eu não consigo separar mais 10 por 10 porque não tem quadradinho suficiente. Não tem. Mas aqui eu sei que eu tenho 10, não sei? Então, eu posso dividir aqui também. Aqui eu tenho 10 mais 10. Eu tenho 2 vezes 10, muito bem. Que é igual a 20. E aqui embaixo? Eu também tenho 10. Eu tenho 2
mais 2, 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 mais 2. Eu tenho 10 vezes o 2. Quanto que é 10 vezes 2? 20 também. E aí, me sobrou só esse quadradinho, que é 2 por 2. E aí, eu tenho 2 vezes o 2, que é igual a 4. Muito bem. Nossa, ficou muito mais fácil. Então, quer dizer que se eu somar todos esses resultados, eu tenho a resposta exatamente. Então, vamos pensar lá. Primeiro, o 100. O 100 é o 10 vezes 10. Olha o 10 vezes 10 aqui. Viram só? O próximo resultado que eu tenho é o 20, do 2 vezes 10. Olha o 2 vezes 10 aqui, que é o meu 20. Tenho mais coisas para adicionar? Tenho mais números para adicionar. Eu tenho esse 20 aqui, que é o resultado do 10 vezes 2. Agora, é o contrário aqui, ó. 10 vezes 2, que é 20. E, por último, o 4, que é o resultado de 2 vezes 2. E agora, nós vamos adicionar. Contem aí junto comigo. 100 mais 20, 120. Mais 20, 140. Mais 4, 144. Então, vão 144 atletas para jogarem vôlei lá nas Olimpíadas? Exatamente. Legal, né? Mas, será que toda vez que eu tenho que resolver uma multiplicação, eu preciso fazer esse desenho ou esse esquema? Não. Eu posso também fazer por cálculo mental, posso fazer esse esquema se eu quiser, posso pensar em outras formas, posso usar a calculadora, mas também existe uma outra maneira de resolver, que é o algoritmo convencional. O algoritmo convencional é uma outra forma de resolver os problemas, né, de matemática. Então, olha só, o algoritmo, ele é como se fosse um atalho, né? Ele encurta algumas etapas e muitas pessoas acham mais fácil, mais simples de resolver. E nós vamos fazer agora, aí depois vocês decidem o que vocês gostam mais, tá bom? Então, nós já chegamos à conclusão que é uma multiplicação, porque nós temos 12 países, cada país vai levar 12 atletas. Então, é uma multiplicação, a gente já tinha concordado sobre isso. O que é importante a gente pensar na matemática? Sempre que a gente organiza uma operação como essa da multiplicação, com um número em cima do outro, nós temos que lembrar que eles têm ordem. Então, eu tenho sim que deixar a unidade junto com a unidade, a dezena junto com a dezena, e na multiplicação não é diferente, certo? Nós vimos aqui que nós tivemos que multiplicar todos os algarismos, todos os números, por todos os números, certo? Todos os algarismos aqui, nós multiplicamos uns pelos outros, certo? Os números e os algarismos foram multiplicados. E isso também tem que ser feito aqui. Então, nós vamos ter que multiplicar. Vamos começar multiplicando sempre pelo número que está embaixo e sempre pela ordem menor, que é a ordem da unidade, tá bom? Então, nós vamos pensar lá no 2 vezes 2. Vamos pensar lá. Quanto que é 2 na unidade? Então, 2 unidades vezes 2 unidades. 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Essa vocês sabiam, né? O 4, nós vamos ficar retomando aqui. É esse quadradinho nosso aqui, ó. Então, ele já apareceu aqui no nosso algoritmo. Agora, nós vamos multiplicar o 2 por esta dezena, por esse algarismo aqui, que é o algarismo 1. Só que ele não vale 1, vocês já sabem disso. Ele vale 10, porque ele está na ordem da dezena. Então, quanto é 2 vezes 10? 2 vezes o 10. 2 vezes 10, a gente já sabe que é 20. Posso colocar o 20 aqui junto com o 4? Não. Coloco o 20 aqui? Só que o 20 é quanto? Vamos pensar aqui do ladinho. O 20 são 2 dezenas exatas, eu não tenho unidade solta. Então, já que ele é 2 dezenas exatas, eu coloco a dezena com
dezena. Então, eu vou colocar o 2 representando 2 dezenas aqui. O 0 não faz diferença, porque se eu adicionar o 0 com 4, vai ficar 4 mesmo. Então, aqui eu tenho 2 dezenas exatas. Então, a primeira parte da minha resolução tá pronta. 2 vezes o 12 dá 24, certo? Certo. Mas a gente não acabou, ainda tem esse outro algarismo aqui pra gente multiplicar. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Então, agora, nós vamos multiplicar 1 vezes 2. Não, não é 1 que ele vale aqui, é uma dezena. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes o 2. Quanto que é 10 vezes 2? 10 vezes o 2 também é 20, não é? Tá, mas onde eu coloco esse 20? Coloco aqui? Não. 20, olha lá, são 2 dezenas exatas. Então, a dezena na ordem da dezena. E aqui eu tenho unidade lá no 20 solta? Então, é um 0. Isso. Prof, mas eu aprendi que é regra pôr o 0 aqui. E tem gente ainda que faz um sinalzinho de mais. Isso pode? Olha, vamos pensar juntos. Não está errado. O que acontece? A gente sabe que na matemática, sempre que a gente multiplica, qualquer número que tenha o 0, que seja uma dezena, uma centena, exata, ele vai terminar com 0, não é mesmo? Então, olha só. Aqui a gente fez 10 vezes 2. Olha lá. 10 vezes 2. O que acontece? A gente simplifica ela. Nós pensamos 1 vezes 2, que é 2. Como nós temos o 0 aqui nessa ordem decimal, a gente acrescenta o 0 lá. E se fosse 100? 100 vezes 2. A gente pensa 1 vezes 2, 2. Como nós temos duas ordens aqui, 2 números decimais, nós vamos acrescentar 2 zeros. E se fosse 1000? Aí seriam 3 zeros. Então, é uma forma da gente pensar a matemática mais fácil, porque a gente sabe que termina com 0. Porque tudo que nós multiplicamos por 0 é igual a 0. Então, aqui o que acontece? As pessoas, às vezes, colocam como regra o 0. Elas nem pensam, elas só colocam 0. Só que daí, na hora de resolver, elas pensam dessa forma mais simplificada. Então, elas colocam o 0 como regra e aí elas pensam 1 vezes 2, 2. Só que a gente não pode esquecer que esse 1 não vale só 1, ele vale 10. Tá bom? Então, é por isso que às vezes as pessoas colocam o sinal de mais ou o 0 como regra, tá? Porque depois, na hora da gente juntar tudo, não vai fazer diferença. Mas a gente tem que saber por que é o 0. Porque aqui nós estamos multiplicando a dezena. E como é uma dezena exata, termina com o 0, certo? Então, olha só. Aqui nós já vimos os dois resultados. Nós já tínhamos visto o 4. Depois, nós fizemos o 2 vezes o 10, que está aqui. E agora, nós fizemos lá embaixo, na segunda parte aqui, 10 vezes 2, que está aqui. E qual é a parte que está faltando? A parte do quadradão, e ela que vem agora. Agora, nós vamos fazer 1 vezes 1? Não! Isso mesmo, uma dezena vezes uma dezena, ou seja, 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? A gente já sabe também que é 100. Acabei de mostrar aqui do nosso quadradão, né? 100. Quanto que é o 100? O 100 é uma centena exata. Ele não tem dezena solta e não tem unidade solta. Ele é uma centena exata. E centena a gente põe na ordem da centena. Prof, mas a gente só tem unidade e dezena. Pois é, a gente ainda não tinha centena, mas agora nós vamos ter. Porque nós estamos multiplicando, então aumenta. Então, uma dezena vezes uma dezena
100, que é uma centena, certo? E agora, nós vamos somar as nossas duas parcelas, né? As nossas duas respostas aqui para a gente saber o resultado final. Então, nós temos, recapitulando, 2 vezes o 12, que deu 24, e agora nós fizemos a dezena, né? 10 vezes 12, que deu 120, e nós vamos somar tudo. Então, 4 mais 0, continuo com 4, 2 mais 2, 4, e o 1 não tenho nada para adicionar, 1, 144. Vocês lembram da nossa outra resposta? Será que é a mesma? Olha lá, 144 e 144. Então, é mais uma forma de resolver. Olha só, nós resolvemos aqui na malha quadriculada, nós fizemos um esquema, nós fizemos o algoritmo convencional, vocês ainda podem pensar em cálculo mental, e também a gente tem a calculadora, que pode ajudar a gente a resolver problemas também. Vocês decidem qual a melhor maneira, e tá tudo bem.